Minha família fez camisetas iguais para todos os primos. A do meu filho de 7 anos dizia um erro. Meu pai riu. Melhor ela ouvir agora. Ninguém contestou. Eu não gritei. Eu fiz outra coisa. No dia seguinte, as vidas deles começaram a desmoronar. Fomos para uma viagem em família, férias na praia. Eu não sabia naquele momento, mas aquilo mudaria tudo. Era um daqueles passeios grandes dos quais meus pais adoravam se gabar. Foi a família inteira, minha irmã Bianca com os filhos, Max e Phoebe, meu irmão Josh, alguns primos e eu com minha filha, Iris. O resort era do tipo que parece lindo em fotos. Palmeiras, piscinas, areia em todo lugar que você não queria. As crianças gritavam e se jogavam na água enquanto os adultos brindavam sob guarda-sóis, fingindo que éramos uma família feliz e unida. Iris estava em êxtase havia semanas. Ela tem 7 anos, e nem sempre consegue acompanhar os primos, mas dessa vez estava radiante. Queria correr com eles, rir com eles, pertencer ao grupo. Para ela, aquela viagem era tudo. Então Bianca apareceu com a surpresa. Puxou uma bolsa de praia e tirou uma pilha de camisetas brancas. Certo, primos. Anunciou, sorrindo como se tivesse revelado o prêmio de um programa de TV. Fizemos camisetas especiais para todo mundo. As crianças vibraram. Os olhos de Iris brilharam. Camisetas iguais. Uma foto juntos. Era a prova de que ela fazia parte. Bianca distribuiu uma a uma. Max abriu a dele primeiro. O monstro dos lanches. Gritou, ainda com farelos de biscoito no queixo. Todos riram. Phoebe ergueu a dela. A exploradora. Gritou, já correndo para as dunas. Outro primo recebeu um peixe e mergulhou de volta na piscina, espirrando água para todo lado. Os adultos riam, aplaudindo a cada revelação, tudo leve, bobo, inofensivo. E então chegou a vez de Iris. Ela retirou o plástico devagar, como se fosse um tesouro. Tirou a camiseta branca e limpa. Antes que conseguisse ler, Max deu uma risada e berrou. Olha só, o erro. Phoebe caiu na gargalhada, dobrando-se de tanto rir. Alguns primos acompanharam, suas risadas cortantes contra o barulho das ondas. Iris encarou as letras, pretas e grossas no tecido. Segurava a camiseta com as mãos trêmulas, o rosto se desfazendo enquanto a palavra afundava dentro dela. O silêncio se espalhou. Então meu pai riu. Melhor ela ouvir agora. Ninguém disse nada. Nem Bianca, ainda sorrindo. Nem minha mãe, que bebia como se não tivesse ouvido. Nem Josh, com os olhos fixos no celular. Ninguém. Iris apertou a camiseta contra o peito, como se pudesse sufocar o que estava escrito, mas suas bochechas ardiam vermelhas. O brilho que ela carregara a semana inteira sumiu. Ela me olhou, olhos arregalados. E eu soube que aquele momento a marcaria para sempre, se eu deixasse. Eu queria rasgar aquela camiseta em 2 pedaços. Queria enfiá-la de volta nas mãos presunçosas de Bianca e vê-la engasgar com aquilo. Mas tudo que coava na minha cabeça era uma linha amarga. Aparentemente, a crueldade vinha de graça junto com os coquetéis. O lábio de Iris tremia. Um som subiu em sua garganta, mas ela o engoliu. Não tinha nem palavras para aquela dor. Esse foi o meu limite. Levantei-me. Minha cadeira arrastou pelo azulejo com um estrondo que fez cabeças se virarem. Estendi a mão para a de Iris pequena, trêmula, mas minha para proteger. Nós vamos embora, disse. Minha voz saiu firme, afiada como vidro. Um murmúrio de espanto percorreu o deck da piscina. Alguém resmungou, exagero. Bianca revirou os olhos como se eu tivesse acabado com a diversão dela. O rosto da minha mãe se contraiu em reprovação. Eu não liguei. Saímos. Passamos pela piscina, pelos guarda-sóis, por cada par de olhos que havia escolhido o silêncio em vez da decência. A camiseta de Iris pendia de sua mão, a palavra queimando como uma cicatriz no algodão. Do lado de fora dos portões, o ar parecia diferente, mais fresco, mais cortante. Ajoelhei-me, afastando os fios úmidos de cabelo do rosto dela. Suas bochechas estavam molhadas.
Parecia nem ter percebido que estava chorando. Eu a puxei para perto. Minha voz era calma, controlada, mas por dentro eu era puro fogo. Naquele instante, tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. No dia seguinte, a vida deles começaria a desmoronar. As pessoas pensam que a explosão é o grande momento. A camiseta, o insulto, a risada. Mas aquilo foi só a fagulha, a verdade. A dinamite já estava empilhada havia anos. Eu era o filho do meio. Isso basta para entender. Bianca, minha irmã mais velha, era adorada. A esperança, o investimento, o orgulho da família. Josh, meu irmão mais novo, era o caçula. Podia tropeçar, falhar, quebrar a cara, e ainda assim era visto como cheio de potencial. E eu? Eu era o útil. A cola invisível. Podiam se apoiar em mim, mas nunca se orgulhariam de mim. A casa foi o primeiro sinal de como esse papel me seguiria até a vida adulta. Quando o negócio de beleza da Bianca, aquele em que meus pais investiram como se fosse a ação da Apple, faliu, o crédito deles afundou junto. Eles tinham uma entrada guardada para comprar uma casa nova, mas nenhum banco os aceitava. Josh ainda estudava, então vieram a mim. Eu trabalhava com contabilidade, salário fixo, crédito limpo. É só uma formalidade, disseram. Nós vamos pagar. Só precisamos do seu nome nos papéis. Eu assinei. É claro que assinei. No papel, a casa era minha. Na realidade, era deles. Na época, eu nem morava lá. Tinha meu próprio aluguelzinho, minha vida. E, por um tempo, tudo bem. Até que Iris nasceu. Esse foi o terremoto. A gravidez foi inesperada. O pai sumiu antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo. E Iris veio semanas antes da hora. Um passarinho minúsculo num ninho de fios. A UTI neonatal é um lugar que você nunca esquece. O apito das máquinas, as paredes plásticas da incubadora, o ar estéril. Eu ficava lá noite após noite, olhando o peito dela subir e descer, apavorada de que parasse. Os médicos me davam estatísticas, probabilidades, números que eu não suportava ouvir. Houve noites em que pensei que a perderia. Noites em que chorei com as mãos no rosto, nos corredores, rezando para qualquer coisa que pudesse ouvir. E então veio o milagre. Aos poucos, ela lutou para sair. Abriu os olhos. Agarrou meu dedo com uma mão tão pequena que mal envolvia a minha unha. Aprendeu a respirar. Quando finalmente veio para casa, trazia apenas uma marca, uma leve perda auditiva, um aparelhinho escondido atrás da orelha. Fora isso, estava inteira. Mas aí vinha a parte que corroía meus pais, as contas. O seguro não cobria tudo. Eu esgotei minhas economias. Fiz um empréstimo. Cada centavo que eu tinha foi para manter minha filha viva. E isso significava que eu não estava mais despejando dinheiro nas emergências deles. Eles perceberam. E não esqueceram. Anos depois, ainda jogavam isso na minha cara. Todo o seu dinheiro foi para lá, minha mãe dizia, como se salvar Iris tivesse sido um gasto inútil. E por um momento, eles até me enganaram. Quando Iris recebeu alta, frágil e pequena, pareciam apoiar. Minha mãe cozinhava. Meu pai me levava às consultas. Bianca deixava sacolas com roupas de segunda mão. Por alguns dias, pensei, talvez isso seja família. Talvez, depois de todos esses anos em que eu os carreguei, finalmente estavam me carregando. Então me mudei para casa. Achei que seria segurança. Achei que seria ajuda. Não foi nenhuma das duas coisas. Logo os velhos hábitos voltaram. Só um pouco para as compras. Dividir as contas de luz e água. É justo. Pagar o conserto. Você sabe como caldeira é cara. Quando Iris começou a andar, eu já estava pagando aluguel. Quando entrou na escola, pagava mais para morar na casa dos meus pais do que jamais pagará no meu próprio lugar. E quanto melhor eu ia no trabalho, mais alto o valor subia. Cada promoção, cada novo cliente vinha junto de uma nova contribuição. Do lado de fora, eles contavam outra história. Deixamos a Sarah e a bebê ficarem conosco, diziam, sorrindo como santos.
Estamos apoiando elas. Apoiando. Claro. Vamos chamar assim. Enquanto isso, Iris crescia. Era brilhante, engraçada, curiosa. Mas a dinâmica que eu conhecia a vida inteira começou a se repetir nela. Os filhos da Bianca eram gênios por lembrar de dar descarga. Iris precisava escalar montanhas para receber metade do reconhecimento. Estava nos detalhes. O jeito como a excluíam das brincadeiras. O jeito como o aparelho auditivo virava piada. O silêncio que preenchia o quarto quando ela buscava aprovação. Eu via. O velho papel sendo passado adiante. O roteiro da bode expiatório deslizando sobre os ombros da minha filha. 7 anos assim. Eu pagando, ela encolhendo, nosso mundo se reorganizando em torno do conforto dos outros. Então veio a viagem. A piscina, as camisetas, o erro. Aquilo não foi a explosão. Foi a fagulha que alcançou o pavio. O momento em que algo dentro de mim quebrou. Não em silêncio dessa vez, mas alto bastante para nunca mais ser igual. A viagem de carro para casa foi silenciosa. Não um silêncio tranquilo, mas aquele que lateja nos ouvidos como um alarme que você não consegue desligar. Iris estava no banco de trás, olhando pela janela, apertando contra o colo aquela terrível camiseta branca. Eu continuava olhando para ela pelo retrovisor, esperando que chorasse, gritasse ou dissesse qualquer coisa. Não disse nada. E, de algum jeito, isso era ainda pior. Quando entramos na garagem, ela finalmente falou. Apenas uma frase. Mãe, a gente pode só ficar no nosso quarto hoje à noite? Nosso quarto. Minha filha tinha 7 anos e já via aquele canto apertado da casa como um esconderijo. Eu quis dizer a verdade, que nada naquela casa tinha sido realmente nosso. Nem a escritura, nem o espaço, nem o ar que respirávamos. Mas ela não precisava ouvir isso. Não naquela noite. Então apenas assenti, beijei sua testa e a coloquei na cama. Depois desci e me sentei à mesa da cozinha, encarando as contas, os recibos, o rastro de papéis de uma vida que eu vinha pagando enquanto eles fingiam que me sustentavam. Foi aí que caiu a ficha, eu tinha acabado. Acabado de ser a quieta, a invisível, a que eles podiam sugar até a última gota enquanto contavam ao mundo que eu devia ser grata. Aquela era minha casa. Meu nome na escritura. Minha prova em preto e branco, empilhada naquela pasta sobre a mesa. Amanhã eu deixaria de viver como hóspede dentro do meu próprio lar. Amanhã eles finalmente veriam quem realmente tinha as chaves. Na manhã seguinte, levei a pasta ao escritório de um advogado. Ele folheou página por página, a expressão ficando cada vez mais séria. Isso é muita coisa, disse por fim. Experimente sobreviver a isso, respondi. Ele levantou os olhos. De quem é o nome na escritura? Meu. Então a casa é sua, disse simplesmente. Você pode despejá-los. Foi assim. Anos de silêncio quebrados em uma única conversa. Naquela noite, a cozinha estava preparada como um palco. Meu advogado sentou ao meu lado, o aviso de despejo dobrado diante dele. Eu mantinha as mãos espalmadas sobre a mesa, o coração batendo tão forte que parecia capaz de sacudir os copos no armário. A porta da frente se abriu. Meus pais entraram, arrastando as malas, ainda com o cheiro de protetor solar e maresia. A voz da minha mãe veio carregada de falsa animação. Chegamos. Depois ela parou, piscando diante da visão de mim e de um estranho sentados à mesa. O que é isso? Perguntou, franzindo o senho. O advogado se levantou suavemente. Senhor e senhora Bennet. Meu nome é Paul Henderson, disse, apresentando-se enquanto deslizava os papéis pela mesa. Vocês estão sendo notificados. Trata-se de uma ordem de despejo de 30 dias. Meus pais não entenderam de imediato. Trocaram um olhar rápido. Confusão, não medo. Meu pai largou as malas e franziu a testa. O que está acontecendo? Vocês voltaram cedo, falei em voz baixa. Ótimo. O que é isso? Repetiu minha mãe, pousando a bolsa no balcão. Quem é ele? O advogado pigarreou. Senhor e senhora Bennet, meu nome é Paul Henderson.
Estou aqui em nome de sua filha. Os rostos deles se endureceram. O maxilar do meu pai se contraiu. A mão da minha mãe ficou suspensa sobre o balcão. Em nome da nossa filha? Repetiu ela, como se tivesse ouvido errado. Paul deslizou os papéis pela mesa. Estas são notificações formais de despejo. Vocês têm 30 dias para desocupar o imóvel. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, como se o próprio cômodo tivesse parado de respirar. Então minha mãe riu. Riu de verdade. Um som agudo, frágil. Isso é ridículo, disse. Que tipo de piada é essa? Não é uma piada, respondeu Paul, com calma. Meu pai deu um passo à frente, os olhos semicerrados. Despejo? Disse ele. Essa casa é nossa. Levantei-me. Meus joelhos pareciam água, mas minha voz permaneceu firme. Não. Está no meu nome. Sempre esteve no meu nome. A risada da minha mãe morreu no ar. Isso era só uma formalidade, uma tecnicalidade. Você sabe disso. Nós pedimos como um favor. Esta é a nossa casa. Vocês me pediram para colocar no meu nome e respondi. Porque o crédito de vocês estava destruído depois de ajudar a Bianca. Eu tinha 23 anos. Não discuti. Mas eu pago esta casa há anos, mais do que vocês jamais pagaram. A confusão deles começou a rachar. O sorriso da minha mãe tremeu, vacilou. O rosto do meu pai ficou vermelho. Você não está falando sério, disse ele. Você não vai mesmo fazer isso. Estou, sim. A mão da minha mãe apertou a borda do balcão com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Nós te demos tudo, sibilou ela. Te recebemos de volta quando ninguém mais queria. Deixamos você viver aqui. Vocês me cobravam aluguel, cortei. Tiravam milhares de mim todo mês. E quando minha filha lutava para sobreviver na UTI neonatal, vocês me disseram que ela estava me secando. Aquilo bateu fundo. Meu pai estremeceu. A boca da minha mãe se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Paul empurrou um segundo documento para frente. Estes são os registros financeiros que sua filha forneceu. Pagamentos, transferências. Anos deles. Meu pai arrancou os papéis das mãos de Paul e começou a folheá-los. A cor do rosto dele escureceu. Você estava guardando registros? Sim. Minha voz falhou na palavra, mas eu não desviei o olhar. Cada centavo. E isso soma mais do que o valor de mercado desta casa. Eu não estou roubando nada de vocês. Eu paguei por ela. A voz da minha mãe subiu, estridente. Você é nossa filha. Acha que pode simplesmente nos jogar fora como estranhos? Eu não joguei vocês fora, disse, baixinho. Foram vocês que fizeram isso. Só não perceberam. O cômodo ficou imóvel. Nos olhos deles apareceu, finalmente, não mais confusão, mas incredulidade, depois, fúria. Na cabeça deles, aquilo não era eu retomando o que era meu. Era traição, era roubo. Meu pai bateu os papéis sobre a mesa. Você vai se arrepender disso. Vai rastejar de volta. Esta casa é nossa, Sarah. Eu sustentei o olhar dele. Não é mais. Paul se levantou então, alisando a gravata. Vocês têm 30 dias, disse calmamente. Recomendamos que comecem os preparativos imediatamente. A voz da minha mãe saiu em um sussurro quebrado. Como você pôde fazer isso com a gente? Eu não respondi. Porque, se respondesse, talvez começasse a chorar. Apenas observei enquanto eles ficavam ali, queimados de sol e atordoados, ainda segurando as malas como se tivessem entrado na casa errada. Os gritos vieram então. Raiva, traição, xingamentos lançados como facas. Mas a luta tinha acabado. O choque os esvaziara. Eles viam agora tão claramente quanto eu. Tinham 30 dias. E, pela primeira vez na minha vida, não seria eu fazendo as malas. A casa ficou silenciosa demais depois que receberam as notificações. Não era paz, nem descanso, era um silêncio pesado. Meus pais se moviam como sombras.
Cada porta de armário fechava mais forte do que o necessário. Cada passo soava deliberado, como se quisessem que eu ouvisse o peso da raiva deles. Quase não falavam comigo diretamente, apenas murmuravam entre si frases inacabadas. O silêncio não parecia rendição. Parecia conspiração e eu estava certa. Cerca de uma semana depois, me pediram para sentar na sala de estar a só para conversar. Bianca veio também, como se tivesse esperado o sinal de entrada. No fundo, eu sabia que aquilo não era uma conversa, era uma armadilha. Mas não falei isso em voz alta. Ainda não. Apenas me sentei e esperei. Ficamos frente a frente, eu na beirada do sofá, eles alinhados como um tribunal. Minha mãe cruzou os braços. Bianca exibiu um sorriso de gato que engoliu o canário. E meu pai se inclinou para a frente com aquele olhar ensaiado de decepção, a mesma expressão que embalou minha infância. Minha mãe começou. Sara, você não pode seguir com esse despejo. É cruel. É errado. Você vai se arrepender. Não respondi. Só deixei que falassem. Meu pai continuou. Se insistirem em nos roubar, não teremos escolha a não ser contar a verdade sobre você. Verdade? Levantei uma sobrancelha, usando o humor seco como armadura. Essa será nova. Bianca se inclinou. Vamos ao conselho tutelar. Lá estava. Vamos dizer que você bebe, acrescentou minha mãe, rápido. Vamos mostrar os vídeos. Demorei um segundo para entender. O clipe do churrasco do verão passado. Eu tinha tomado uma única taça de vinho enquanto Iris brincava com os primos. Aquela era a prova. E vamos testemunhar, disse Bianca suavemente. 3 testemunhas independentes vão afirmar que você a deixa sozinha, que ela é negligenciada, que você grita com ela, que chega à escola com hematomas. Mentiras, respondi, seca. Testemunho, corrigiu meu pai, com os olhos frios. Você acha mesmo que vão acreditar em você contra nós? 3 adultos. Família. Unidos. Por um instante, a sala pareceu girar. O ar ficou denso, como se eu respirasse algodão. Olhei os rostos deles, meus pais, minha irmã, e percebi que não era blefe. Eles estavam dispostos a me destruir se eu não cedesse. Mas não estremeci. Não discuti. Apenas me levantei. Terminamos aqui. Saí, peguei Iris pela mão e deixei a casa. Fizemos 2 malas e fomos para a casa de uma amiga, do outro lado da cidade. Pela primeira vez em anos, não contei aos meus pais onde estava. Na manhã seguinte, entrei no escritório do meu advogado. Coloquei o celular sobre a mesa e disse que havia gravado a conversa. Tive um pressentimento de que tentariam algo, então deixei o aparelho no bolso, gravando. Quando o áudio tocou, a sala se encheu com as vozes deles. Se insistirem em nos roubar, vamos contar a verdade sobre você. Vamos ao conselho tutelar. Vamos testemunhar. 3 testemunhas independentes. Quando terminou, o silêncio no escritório era outro. Diferente do silêncio de casa. Aquele tinha peso. Meu advogado se recostou lentamente, o olhar mais afiado do que eu já tinha visto. Isso é extorsão, disse. E é crime. Assenti, com a garganta apertada. Ouvir de novo tornava tudo ainda mais feio. Ele bateu de leve no celular. Isso é admissível em juízo. Consentimento de uma parte. Isso já basta para arruiná-lo se tentarem qualquer coisa. Ótimo, respondi. Minha voz falhou, então pigarreei e tentei de novo. Ótimo. Ele se inclinou para a frente. É assim que vamos fazer. Entregamos a gravação para eles. Deixamos claro, se tentarem registrar uma denúncia, nós vamos primeiro à polícia. Denúncia falsa, chantagem, extorsão. Serão eles no banco dos réus. E se mesmo assim forem adiante, então o conselho tutelar investiga. E essa gravação vai enterrá-los. Você sai limpa. Eles, não. Pela primeira vez em semanas, quase ri. Seca, amarga, mas real. Finalmente, eles iam dizer a verdade sem querer. Naquela noite, voltamos para casa. Não levei Iris.
Ela ficou em segurança na casa da minha amiga. Só eu e o advogado. Meus pais e Bianca estavam na mesa da cozinha, no meio de uma conversa. Quando entramos, congelaram. E agora? Rosnou meu pai. Meu advogado não perdeu tempo. Colocou meu celular sobre a mesa, apertou on play e deixou que suas próprias vozes os traíssem. Vamos ao conselho tutelar. Vamos testemunhar. 3 testemunhas independentes. A cor sumiu do rosto da minha mãe na metade. Meu pai tentou se impor, mas a voz falhou. O sorriso de Bianca desmoronou como papel na chuva. Quando terminou, o silêncio foi brutal. Isso, disse meu advogado, calmo como sempre, é chantagem. É extorsão. E é denúncia falsa. Todos crimes graves. Ele se inclinou, a voz afiada como vidro. Se vocês ousarem fazer uma ligação para o conselho tutelar, essa gravação vai direto para a polícia. Vocês não apenas perderão esta casa, mas enfrentarão acusações criminais. Meu pai bateu a mão na mesa. Ela é nossa filha e está roubando de nós. Correção, retruquei, com a voz dura como pedra. Eu sou sua filha. E terminei de deixar vocês roubarem de mim. Minha mãe balançou a cabeça, os olhos marejados. Nós confiamos em você. Nós te demos tudo, e você está destruindo esta família. Não respondi baixinho. Quem fez isso foram vocês, no momento em que chamaram minha filha de erro. Dessa vez, não tiveram resposta. Eles gritaram, como sempre. Traição. 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 Mas por baixo do barulho havia algo novo, medo. Porque dessa vez eu não estava blefando. Eles tinham 30 dias. E agora sabiam que, se tentassem qualquer outra coisa, não perderiam só a casa. Perderiam tudo. Eles saíram no 30º dia, exatamente como os papéis diziam. Malas pela porta. Sem adeus. Sem pedido de desculpas. Eu não assisti. Apenas deixei o silêncio fechar atrás deles. Um silêncio que, pela primeira vez, era meu. 6 meses depois, a casa ainda é nossa. Sem portas batendo, sem sussurros venenosos, sem tensão pairando pelos corredores. Só eu e Iris. Ela ri mais alto agora. Convida amigas, enche os cômodos de desenhos, música e barulho que parecem vida. Ela não é um erro. É apenas uma criança. Minha criança. E está feliz? Cortei contato. Meus pais, Bianca, todos. Sem ligações, sem mensagens, sem conversas de família. E se alguma vez eu duvidei se tomar a casa foi a decisão certa, a tentativa deles com o conselho tutelar matou essa dúvida para sempre. Foi nesse momento que a máscara caiu. Eles nunca se importaram comigo ou com a Iris. Só ligavam para dinheiro, controle, aparências. E agora tinham perdido tudo isso. Então, numa noite, do nada, Josh, meu irmão, ligou. Disse que queria que eu soubesse que não tinha participado da humilhação da camiseta, que tinha ouvido sobre a ameaça ao conselho tutelar e que, segundo suas próprias palavras, aquilo tinha sido uma sujeira. Ele me disse que eu fiz a coisa certa. Eu não o convidei de volta para minha vida, mas deixei que ele dissesse o que precisava. Talvez isso já fosse suficiente. E é assim que ficou. Sem pedidos de desculpa, sem reencontros dramáticos. Apenas distância e, finalmente, paz. Então, o que vocês acham? Fui longe demais, ou não fui longe o bastante?